A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos novamente aqui com o nosso Zoom Debates, mais uma edição, e hoje num momento muito interessante, muito importante. Vocês, a princípio quase todos sabem, mas aqueles que não sabem ainda, nós geramos nossas imagens aqui de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, onde é a sede da nossa TV Zoom. E Nova Friburgo, e nós estamos no mês de maio, onde nós estamos comemorando o bicentenário, 200 anos da imigração alemã em Nova Friburgo. Nós fomos aqui, nós costumamos dizer que nós fomos colonizados, nós tivemos a imigração de vários povos. E dentre eles, os principais, aqueles que por aqui chegaram primeiro, naturalmente, que os portugueses, né? Mas os suíços e depois os alemães. E agora, nesse momento, nós estamos comemorando, a partir do dia 3 de maio, os 200 anos da imigração alemã. E a primeira do Brasil. Importante que a gente coloque isso. E ao longo desse mês nós teremos várias comemorações, várias solenidades, vários festejos, e nós vamos destacar isso nesse programa. E nada melhor do que nós trazermos aqui dois historiadores que ao longo de suas vidas se dedicaram aqui a estudar a história de Nova Friburgo, e se aprofundar com relação a isso. E nós já vamos começar a apresentá-los. Eu tenho aqui a presença de Vanessa Cristina Melnichenko. Vanessa, ela é licenciada em História e mestre em História também, mas eu queria que ela se apresentasse para dizer um pouco, porque aqui a gente... Vanessa, a gente não faz a apresentação do currículo, geralmente do convidado, porque deixa que ele fale, para que eles possam dizer como é que eles se entregaram a essa paixão deles pelo aquilo que eles fazem, e como é que eles gostariam de ser vistos, como é que eles gostariam de ser apresentados, como é que eles gostariam de ser, que a imagem deles pudesse ser passada. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui. Eu acho que num momento muito bonito, e você tem uma historiadora muito bacana. Conheço você, trabalhamos juntos durante muito tempo, e você é uma jovem historiadora, uma jovem pesquisadora, e já com 8 livros já escritos e já em colaboração com outros escritores. Que bacana, Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Roosevelt. Para mim é um prazer estar aqui hoje, pela primeira vez. Além de estar pela primeira vez no programa, é também minha primeira vez num podcast. Então, uma experiência bacana, estou gostando bastante. E agradecer o convite, né? Um prazer muito grande. E espero que a gente faça um debate bem bacana para os ouvintes. Mas e quem é a Vanessa? Bom, fala um pouquinho de Vanessa. Eu me chamo Vanessa Melnichenko, sou historiadora, me formei em História e Licenciatura pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, aqui de Nova Friburgo. Logo em seguida eu fui para o Rio fazer o mestrado na Unirio em História Social. E atualmente sou historiadora no Nova Friburgo Country Club, onde eu tive a oportunidade de publicar 4 livros, em conjunto, em parceria com outros profissionais. E também sou historiadora da Fundação Dom João VI, que é uma instituição pública ligada à prefeitura, onde eu tive a oportunidade de publicar mais 2 livros. Né? E você, econômica nas palavras do início, né? Mas você também foi convidada para escrever um livro sobre os 200 anos, né? De Friburgo. Exato. Então, essa foi a primeira oportunidade que eu tive de escrever um livro solo, sozinha, sem a participação de um outro colega,
Mas é claro que teve uma grande equipe por trás, né? Ninguém faz nada sozinho, então tive uma grande equipe para me apoiar, me ajudar, tanto nas pesquisas, né? Para que o livro nós vamos falar aqui dele, né? estivesse à altura. Vamos falar de Alemanha, mas vamos falar um pouquinho também de Nova Friburgo, né? Dos 200 anos de Nova Friburgo, porque não há como falar 200 anos do bicentenário da imigração, colonização alemã, sem falar. Mas eu queria já, antes de passar para o outro convidado, para que, Marconi, se você tiver condições de mostrar aqui, dá uma chamada. Olha que livro bonito, esse livro organizado pela Vanessa, tá? Que nós vamos falar aqui, dá para dar uma chamada aqui nesse, se não der, não tem problema, mas nós estamos aqui exatamente aqui com esse livro, que é o livro que foi lançado no dia 4 de maio, tá? Olha que beleza de livro. Vanessa, parabéns, né? Olha que trabalho. Você vai ter oportunidade, mas eu acho que só para a pequena Alemanha. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que começar a tratar Nova Friburgo também agora, como a Suíça brasileira, agora a pequena Alemanha. Então, parabéns, vamos falar disso. Esse livro que você organizou aqui, muito bacana, e é esse livro que nós vamos tratar. E agora, Vanessa, olha só, olha como é que a vida... Como é que a vida é? Você é uma historiadora e tal, mas agora eu vou apresentar aquele que vai estar com você aqui hoje, debatendo a respeito da Alemanha, esses 200 anos da Alemanha em Nova Friburgo. E eu trago para vocês o Pedro Elias Hertal Sanglar. E o Pedro, a vida, eu falei, como é que a vida é? O Pedro, a princípio, não teria nada a ver com a história, não teria nada a ver a princípio em estar aqui hoje com a gente falando. Nós poderíamos estar falando do direito, ok, poderíamos estar falando de alguma coisa ligado ao Ministério Público, ok, mas nós não estamos falando do Ministério Público. Nós vamos falar hoje da Alemanha, mas vamos falar da Alemanha e menos do Ministério Público, ou nada do Ministério Público, mas nós estamos pedindo emprestado ao Ministério Público um promotor, um procurador que é de origem de Nova Friburgo, que é o Pedro. Eu estou aqui com um procurador de justiça, mas um mestre em ciências ambientais, mas eu queria que ele se apresentasse. Ele que escreve a sua semelhança como pesquisador, um livro, As Famílias Hertal, Gradval, de Nova Friburgo, as verdadeiras primeira colônia alemã do Brasil. Seja muito bem-vindo, Pedro, é um prazer recebê-lo aqui. E conta um pouco, se apresenta o Pedro, que nesse momento não está aqui como procurador de justiça, mas está aqui como um pesquisador, um friburguense ilustre, que coloca efetivamente Friburgo no seu verdadeiro lugar como a primeira colonização, a primeira imigração brasileira de alemães. Seja muito bem-vindo, Pedro. Boa tarde, Roosevelt. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado, primeiramente, também pelo convite. É um prazer enorme participar deste debate. Também é a minha primeira vez de um podcast, então pode ser que eu me atrapalhe um pouquinho. Mas, como o Roosevelt já falou, eu sou do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atualmente procurador de justiça junto a uma Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado. E o meu hobby, a minha paixão, digamos assim, é exatamente essa história familiar ligada à Nova Friburgo. Por parte de pai Sanglar, que veio em 1819 para fundar a colônia suíça de Nova Friburgo, e por parte de mãe Hertal, que veio da Alemanha depois, mais tarde, em 1826, para participar também, agora já, de uma colônia suíça e alemã. E toda essa trajetória, ela começou simplesmente, e acredito que talvez muitos ouvintes estejam nessa situação também, simplesmente por causa de um sobrenome. Né? Você tinha um sobrenome, no caso o meu Sanglar, e eu depois descobri que era de origem suíça. E começando a pesquisar, a ler, enfim, depois principalmente da obra do Martin Nicolan, não é? Descobri que era realmente fundador,
uma das famílias, né, fundadoras da nossa querida Nova Friburgo. Sou de Nova Friburgo, nasci aqui com muito orgulho, estudei no Ribeiro de Almeida, no Colégio Anchieta. Naquela época era primário, ginásio científico, né? Então, no século passado era um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso que é interessante. As pessoas, às vezes, têm um sobrenome, que embora pode ter havido alguma corruptela, mas são sobrenomes ligados à fundação, quer da colônia suíça de Nova Friburgo, 1819, quer da colônia alemã de 1824. Então, me parece que Friburgo, doravante, deve ser reconhecida como uma colônia suíça e alemã. Aliás, como Sinibu, desde 1852, já assim descrevia, né? Eu acho que isso é que é importante para todos os ouvintes e os que residem ou descendem, quer de suíços, quer de alemães, que são milhares no Brasil inteiro, poder ter essa história de onde vieram, por que vieram e a sua evolução aqui da Europa no Brasil. Muito obrigado. Vamos então começar. Tá? Mas eu também faço questão, Marconi. Estamos aqui com o livro do escritor. Permita-me não chamá-lo, então, não tratá-lo de procurador, porque aqui nós estamos hoje na condição de pesquisador. Aqui num bate-papo, na condição de pesquisador, de historiador. Aqui também, aqui mostrar para vocês, aqui o livro que foi escrito pelo pesquisador, pelo historiador Pedro Elias Hertal Sanglar. Tá? Vamos lá então, começando então por você, o primeiro momento então, a gente fala geralmente, Vanessa e Pedro, é o momento da gente contextualizar, a gente trazer, quem está nos vendo e ouvindo, esse programa também ele vai para o podcast, ele vai para o Spotify. Então tem gente que ele pode nos ver ou pode estar num carro fazendo uma viagem ou circulando pela cidade, ele pode estar somente nos ouvindo, tá? Pode estar né? Então, eu gostaria que vocês pudessem fazer, a gente chama do nivelamento, né? Então, para que a gente possa chegar à questão da Alemanha, nós temos que trazer um pouquinho, voltar um pouquinho lá atrás, com relação a Friburgo. Então eu queria, Vanessa, você que escreveu também o livro dos 200 anos de Nova Friburgo, que você, com o Pedro, vocês trouxessem aqueles que vão nos ouvir e ver em Nova Friburgo e fora também, essa questão. Vamos contextualizar. Quem somos nós, onde viemos, a nossa origem, para que a gente chegue efetivamente a essa pequena Alemanha. Por favor, o papo está com vocês, eu sou mediador, não sou apresentador, vou levantando a bola aqui de vez em quando para vocês, ok? Ok. Vamos lá. Bom, eu vou tomar então a liberdade de começar. Bom, resumir todo esse contexto é desafiador, mas eu vou tentar. Fala um pouquinho cada um, um minuto e meio cada um, 2 minutos, vão falando e o Pedro você entra no papo com ele, vão falando. Bom, a história de Nova Friburgo começa, né, oficialmente em 16 de maio de 1818, né? Mas é preciso voltar um pouco no tempo para chegar nessa data, porque essa data é considerada a assinatura do decreto, né? Então, é a partir dali que se vai pensar toda a ocupação do espaço. Mas tem toda uma questão anterior, né? De onde surge a proposta de se criar essa colônia, né? E muitas pessoas acham que foi Dom João VI que teve essa grande ideia, né? Mas, na verdade, foi um empresário suíço chamado Sebastião Nicolas Gachet. A Suíça, durante esse período ali de 1815, né, depois das guerras napoleônicas, estava passando por um momento bem complicado, conturbado, tanto por conta das guerras, como com consequências da Revolução Industrial. Teve também uma situação pitoresca, né, de um vulcão lá na Indonésia que entrou em erupção e provocou, as cinzas viajaram o mundo todo e ficaram bem concentradas na Europa, o que acabaram causando problemas ambientais, né? E que foi uma situação bem dramática, pessoas que morriam de fome. Então, eu gosto de fazer um elo com o Frankenstein, né? Porque Mary Shelley estava na Suíça, justamente em Genebra, quando aconteceu o Ano Sem Verão,
1816. Então ela estava lá com seus amigos e como eu disse, um ano sem verão, não tinha verão. O que eles faziam então, se eles não podiam ficar do lado de fora? Ficavam dentro de casa. E foi assim que eles se reuniram, decidiram contar histórias de terror, porque a situação estava complicada, e assim nasceu Frankenstein, né? Então foi justamente esse período conturbado que a Suíça vivia que gerou então um intuito, uma possibilidade de fazer com que essas pessoas que estavam sofrendo fossem buscar melhores condições de vida em outros lugares. Isso não era uma novidade na Suíça, já existiam espalhadas pelo mundo outras colônias de suíços. A novidade estava em vir para o Brasil, né? Essa era a grande novidade. O Sebastião Nicolas Gachet, ele era um empresário, então ele teve a grande ideia de fazer com que essa colônia fosse um negócio. E ele veio então para o Brasil porque em 1808 a família real portuguesa tinha vindo para o Brasil, então estava estabelecida aqui, Napoleão já tinha sido derrotado e o rei não tinha voltado para Portugal. Então, um novo mundo estava se abrindo, né? O Brasil estava se abrindo ao restante do globo. Então, Sebastião vem para conversar com o rei, acaba sendo recebido pessoalmente por ele e faz essa proposta. Dom João VI vê as questões empresariais embutidas ali e decide, então, modificar algumas coisas, né? Também trazer os seus interesses como monarca nessa constituição dessa colônia. E como Sebastião Nicolas Gachet provinha de Friburgo, o cantão de Friburgo, o rei decide colocar o nome de Nova Friburgo, né? E ele estabelece, então, ali várias normas, né, de como deveria ser regida essa colônia, e é justamente no decreto de 16 de maio que se estabelece que tudo está correto e que pode se dar andamento a essa colônia. Quando você fala em decreto, Pedro, você fica à vontade para que possa já entrar. Eu sei que a sua pesquisa é com relação à Alemanha, mas eu sei que a sua origem também suíça te remete também a estudos preliminares também com relação à Suíça, né? Mas, sem dúvida. Pois não. A minha família Sanglar, como eu disse, ela é fundadora de Nova Friburgo, né? E veio nesse contexto europeu. Sim. De literalmente as pessoas estarem passando necessidades na Europa toda, especialmente na Suíça, devido a esses fatores todos que a Vanessa, né, já colocou, e aderiram a esse projeto de imigração para exatamente tentar uma nova vida no novo mundo, e especialmente aí no caso na América do Sul, no Brasil, né? Com essas promessas todas que foram feitas, né? Pagar passagem, receberem terras, casas, sementes, utensílios, animais, enfim. Realmente teria, inclusive, durante 2 anos, subsídios da coroa portuguesa, no caso aí já do Reino do Brasil, né? Para poderem se manter durante 2 anos. E depois cada um deveria, dentro, acho que me parece, do projeto original, que era a implantação pela primeira vez de uma colonização com base em pequenas propriedades, agricultura familiar, diferente de todo aquele contexto que até então no Brasil, de grandes latifúndios, né? Monocultura para exportação, especialmente no caso aí o café. E então o projeto original realmente ele não deu muito certo, né? Mas de qualquer maneira, as pessoas que depois saíram de Nova Friburgo para ocupar terras devolutas ou sem dono, né? Aqui no entorno, Cantagalo, enfim, até indo para a zona da mata de Minas Gerais, como é o caso da minha família, e tiveram a oportunidade de plantar café, conseguiram uma certa prosperidade, né? Já que a maioria dos imigrantes, salvo algumas exceções, a Vanessa pode confirmar isso, eram pessoas pobres, estavam vindo literalmente para tentar realmente uma nova vida, com novas oportunidades. E acho que o que mais atraiu o imigrante era exatamente isso, ser proprietário de algum pedaço de terra aqui, por menor que fosse, para poder, então, sobreviver. E eu queria que você também já entrasse para aí com relação às curiosidades, porque nós temos que entrar daqui a pouco na Alemanha, mas essa Nova Friburgo, Suíça, é a curiosidade para que a gente entre na Alemanha. Eu acho que pensar em migração em qualquer época que seja
seja no século XIX, que é o nosso tema, ou hoje em dia, é falar de pessoas que estão passando por dificuldades. Ninguém vai sair da sua casa, do seu lar, né, da sua terra natal, por aventuras, né? Isso acontece, óbvio, né? Mas se a pessoa migrar, chegar ao ponto de levar toda a sua família, deixar tudo para trás, é porque ela está passando por dificuldades. E o caso dos suíços, dos alemães, foi isso, né? A maioria dessas pessoas que veio para cá é porque estavam passando fome, viviam na pobreza, não tinham outra perspectiva. Então, a alternativa que eles viram foi essa. E a propaganda que foi feita para eles, sobretudo para os suíços, foi de que realmente aqui era o Eldorado, né? Então, tudo que se plantava dava, né? Eles seriam súditos do rei, estariam próximos do rei. Então, essa foi a imagem vendida. E tanto que o rei, o Dom João VI, ele estabeleceu que deveriam vir 100 famílias, né? E no entanto, vieram mais de 250 famílias. E isso porque Gachet fez a propaganda de uma certa forma que várias pessoas fizeram de tudo para vir, para embarcar, né? Então, até aquelas pessoas que já não tinham mais nada, elas venderam o que tinham, né, para poder embarcar. E teve essa questão desse malogro, né, assim, do engodo, na verdade, por parte do Gachet, que o rei estabelecia no decreto que ele pagaria as passagens para essas pessoas, desde a Suíça até o Brasil. E o Gachet, ele ludibriou essas pessoas, porque ele cobrou, pelo menos a viagem até a saída da Europa, ele cobrou dessas pessoas. Então, já começou, né, os problemas já começaram aí. E aí, no caso, acho que se abrir o espaço para o Pedro também, se ele quiser complementar. Oi, não estou ouvindo o Pedro. Primeiro, os fazendeiros da época, que eram donos das Seis Marias, que foram compradas aqui para poder estabelecer a colônia suíça, né? Eram, inclusive, religiosos. E foi um superfaturamento monstruoso. Segundo, o próprio Gachet que organizou, né, essa imigração oficial, a primeira, aliás, imigração oficial para o Reino do Brasil. Por quê? Porque, como ela disse, eram 100 famílias, e ele estendeu isso para outros cantões, então vieram 200 e tantas famílias. Tanto é que aqui, quando chegaram, só tinham 100 casas, né, tiveram que criar as famosas famílias artificiais. Colocaram 3, 4, sei lá, 16 até 20 pessoas numa mesma casinha, de poucos cômodos, apertado, que não tinha nem banheiro e nem cozinha, sem vidro nas janelas, de chão batido, enfim. E quando foi para o lote colonial, né, os famosos números coloniais, a mesma coisa. Em vez de cada família ganhar um lote com uma área de terra, né, se fossem todos prestáveis à agricultura, né? Ainda teve o problema de muito lote ser infértil, cheio de pedra, aclives, enfim, tudo mais. Mas cada suíço recebeu apenas uma fração ideal do lote colonial, porque a família era artificial, tinham 3, 4 juntas, e elas foram também divididas assim, ao receberem os lotes de terra para produzir aí a agricultura, que seria, no caso, a ideia de abastecer a corte. Só que os caminhos eram tão ruins, as estradas, quer dizer, nem pode chamar de estrada, né? As trilhas dos tropeiros, que não havia condição de se vender. E a prova disso, que logo depois, quando acabaram os subsídios, foi criada a Associação Filantrópica Suíça, exatamente para socorrer esses colonos suíços que aqui ficaram, não tinham condições de ir para outras regiões mais propícias ao café, e estavam passando de novo necessidades. E se criou, que existe até hoje, a Associação Filantrópica Suíça para socorrer esses colonos suíços. Eu acho que a gente poderia já começar a fechar a Suíça. De que forma a gente fecha a Suíça? Para a gente, isso foi um pano para que a gente pudesse fazer a ponte de passagem para a Alemanha. Então, como é que a gente fecha a Suíça para que a gente faça o lançamento para a Alemanha? Como é que... Então, aí o que aconteceu? Aí, então, chegou-se quantos anos depois? Aí chega
foi maturada essa ideia de depois chegaram os alemães? Como eu disse, o decreto é de 1818. Sim. Os primeiros suíços só chegaram no final de 1819 e início de 1820. Isso é importante lembrar também. E logo em 1820 tem a Revolução do Porto em Portugal, né? E uma das exigências deles era que a proposta da Revolução do Porto era transformar Portugal numa monarquia constitucionalista. Então, a proposta deles era que o rei voltasse, porque ele estaria submetido, então, ao legislativo, no caso, né? E aí, Dom João VI não tem escolha, ele tem que voltar, deixa, né, o seu filho aqui, a gente conhece essa história muito bem. Dom João VI volta. Então, Nova Friburgo se sente um pouco abandonada, né? Porque ela era a colônia de Dom João VI. Então, ela se sente abandonada quando o rei vai embora. Porque, como o Pedro falou, mesmo estando aqui, essas pessoas estavam passando dificuldades, né? Porque vieram mais famílias do que o prometido, né? O proposto. Elas viviam todas juntas, as terras foram distribuídas para várias pessoas ocuparem o mesmo lote, esses lotes eram distantes do centro da vila, então várias questões que estavam dificultando a vida dessas pessoas aqui, então elas sempre recorriam ao rei. Quando o rei vai embora, o que elas fazem, né? Então Nova Friburgo entra numa crise e que, graças à sociedade filantrópica, também há um resgate desses colonos suíços. E Dom Pedro, então, como príncipe regente, ele olha também, começa a olhar com atenção especial para Nova Friburgo, ele redistribui subsídios, ele pensa em novas terras para ser distribuídas para esses colonos, permite, caso eles queiram ir embora, que eles possam procurar novas terras. Então tem um trabalho já do príncipe regente nesse contexto. E a questão é que toda essa relação com Portugal vai se intensificando a ponto de ir rompendo esses laços, né? O Brasil não tinha o interesse de se separar de Portugal, mas a condição foi ficando cada vez mais extrema, né? Que o Brasil decide, então, os políticos daqui decidem, então, criar sua própria Constituição. Não vamos participar da Constituição de Portugal, vamos criar a nossa. E aí já começa esse processo de independência, né? E é justamente no período de agosto de 1822, então a gente passa aí, né, já tem uns 2 anos desse processo. Antigamente as coisas demoravam um pouco, né? E aí então é com esse processo que o Dom Pedro então vai junto com José Bonifácio, vai estabelecer um manifesto onde a independência fica praticamente categórica ali, né? Só falta anunciar a independência. Então, a partir desse manifesto é que várias engrenagens começam a ser movimentadas. E uma delas, então, é entrar em contato. Quem são, né? O manifesto é as nações amigas. Quem são essas nações amigas, né? São as nações da Europa. Para o Brasil conquistar sua independência, ela tem que ser aceita, né? Reconhecida por outras nações. Então, esse manifesto é justamente para levar essas nações à independência. E aí entra a figura do Major Schäfer, que é contratado então por Dom Pedro. Ele era um alemão que residia no Brasil já há alguns anos. Ele já conhecia o Brasil de outros carnavais, né, digamos assim, e ele se estabelece aqui em 1821. Ele tinha até a proposta de ter colônias. Ele fundou a colônia de Frankenthal, no sul da Bahia, e então Dom Pedro encarrega essa figura de ir até os estados germânicos para fazer essa ponte diplomática, né, de conversar, por exemplo, com o sogro de Dom Pedro, né, que era o pai de Dona Leopoldina, que era austríaca. Então ia até lá já tentar fazer uma ponte, trazer a Áustria para perto do Brasil, nesse novo contexto de independência. E, claro, antes da independência acontecer, isso foi em setembro, né? Então, e Schäfer tinha uma outra missão, né? Além de falar com o sogro de Dom Pedro, era trazer soldados, como o Pedro falou, né? Então, a proposta era, se provavelmente nós vamos ter a independência, pode ser também que aconteça uma guerra. E numa guerra é preciso soldados. Então,
para se formar esse exército, Dom Pedro pensa em mercenários, né? Mas como o Pedro falou, nesse período pós-guerras napoleônicas, era proibido na Europa, né, aliciar soldados para a criação desses exércitos de mercenários. Então, foi-se criada uma proposta, né, de que não se traria soldados explicitamente, mas que se trariam colonos. E dentro desse espectro estariam, então, os soldados. Se vou abrir, acho que eu já me estendi muito, vou abrir para o Pedro. Eu só queria registrar, Vanessa, duas coisas que antecedem um pouco isso aí, que me parece importantíssimo, até porque, do ponto de vista legal, tem que puxar um pouco também a sardinha para o direito, né? Dentre as várias medidas que Dom João, quando aqui trouxe a corte, tomou, foi permitir a doação de sesmarias, aquelas grandes áreas de terras que se transformavam em fazendas e são hoje os nossos origem, melhor dizendo, dos grandes latifúndios do Brasil, não é? A estrangeiros. Por quê? Até então, só português e cristão que eu digo católico, né, da Igreja Católica, é que poderia pedir ao rei a doação de sesmarias. Então, ele tinha que ter dinheiro, porque tinha que pagar o dízimo à Ordem de Cristo, tinha que demarcar, medir, povoar e passar a ser uma área produtiva em 5 anos. Se isso não ocorresse, ela virava terra devoluta ou sem dono, né? Então, as primeiras tentativas de colônias alemãs no Brasil foram todos projetos particulares de alemães e outros estrangeiros, né, chamando seus conterrâneos para substituir, ou pelo menos uma tentativa também, de substituir a mão de obra escrava predominante na época, evidentemente, né, pela mão de obra livre branca europeia. Esses projetos, todos eles, infelizmente, fracassaram, como o próprio Major Schaffer, né, lá na colônia dele, também fracassou. Então, existe uma divisão, falando assim, em imigração alemã e colonização, entre as colônias particulares desses vários sócios estrangeiros alemães que queriam trazer, como o Langsdorff, na Fazenda da Mandioca, ali em Magé, que era, além de um cientista naturalista, ele fez várias expedições pelo Brasil inteiro, né? Ele também queria criar uma colônia. E trouxe também os alemães, mas, infelizmente, dispersaram sem pagar as dívidas e também fracassou. Esse segundo ciclo, que eu chamo de migração oficial, né, é uma outra história que está correlacionada exatamente à questão da independência do Brasil. Ora, o Dom João VI fez o modelo suíço. Dom Pedro I copiou o modelo suíço, com as adaptações e tentativas de corrigir os erros até então, né, que foram verificados, para poder trazer os alemães. E a Constituição de 1824, embora a Constituinte foi abandonada e Dom Pedro tocou uma Constituição, ela previa expressamente que, além da religião católica oficial, eram admitidas outras religiões. Lógico que não podia ter templo, culto público, os sacramentos não eram reconhecidos, né? Então, continuou. Na época, o Estado e a Igreja eram unidos, né? Então, o batismo na Igreja Católica, o casamento, o óbito. E depois, em 1822, acabaram com o regime de sesmarias e ficou sem um marco legal para regular como que você adquiria a propriedade rural no Brasil. E aí virou um sistema de posse. Eu conheço uma terra que, não, em princípio, não tem dono, vou para lá, ocupo, começo a produzir, se ninguém contestar, eu vou ao vigário da minha paróquia, né? Por isso que chamava o registro vigário, o registro paroquial de terras, e declaro que sou possuidor daquela propriedade. Se tem nome, eu dou o nome, confrontante, as medições, se eu comprei de alguém ou ocupei, enfim. Só em 1850, com a lei de terras, é que isso vai ser regulamentado. Aí você só pode comprar terra devoluta ou ser um dono através de compra e venda. Aí concentra muito mais ainda a propriedade privada na mão de grandes fazendeiros. E a maioria da população era pobre, escrava, né? E aí realmente não tinha condição de comprar. Então, esse contexto, até chegar aos alemães,
é que vai, então, possibilitar as iniciativas particulares, que, infelizmente, não deram certo, e depois a iniciativa oficial do imperador, que realmente queria soldado, né? Ou seja, mercenários para os batalhões de estrangeiros criados para poder ter um exército leal, para defender contra os opositores, as tropas leais a Portugal e os próprios países vizinhos do Brasil, espanhóis, que já eram até alguns repúblicas e tudo, e poderiam querer também aproveitar a situação para invadir o nosso império. Então, não podia exportar soldado, desculpe o termo exportar, emigrar, não é? Então misturou-se colonos, ou seja, famílias, pai e mãe com filhos, e homens solteiros, mercenários, nessa vinda dos colonos de Cháfia. Então, para essas famílias, ou eles pagavam a passagem, ou meia passagem, e os soldados, os homens solteiros, o imperador pagava a passagem, né, para poder, automaticamente, chegando aqui ao Rio, se engajarem nos batalhões de estrangeiros. É o caso do João Hertal, que, além de ferreiro, que era uma profissão muito importante na época, era mercenário também, e ficou no Rio de Janeiro, não foi para Friburgo, junto com seus pais, sua irmã, e o seu cunhado e os 2 sobrinhos, né? Então, nós temos que, talvez, fazer uma separação aí das iniciativas particulares de implantação de colônias alemãs para substituir a mão de obra escrava, da colônia de povoamento oficial que foi tentada a partir de 1824 com Dom Pedro. E dos 42 veleiros que o Schaffer mandou para cá com soldados e colonos, os 2 primeiros, o Argos e o Caroline, né, depois de ficarem fazendo quarentena ali em Niterói, na armação da Praia Grande, ali na armação das Baleias, o imperador decidiu mandar para Friburgo para reforçar a colônia suíça, que já havia uma dispersão grande dos colonos suíços. Então, me parece que ele copiou e adaptou o projeto inicial de Dom Pedro. A partir daí, então, eu acho que podemos dizer que Friburgo virou, então, uma colônia suíça e alemã, porque o objetivo inicial era povoamento. Só que os alemães tiveram que passar pelo mesmo processo dos suíços, né? Receberam casas, receberam lotes, em melhores condições, alguns, mas para plantar café não tinha condição. Aí foram em busca de terras mais quentes para poder, então, aí sim, prosperarem através da monocultura, de exportação e, evidentemente, que é uma coisa também que acho que é um mito em Friburgo, foi utilizado sim mão de obra escrava. A diferença é que os portugueses achavam que o trabalho manual era desonroso e os imigrantes trabalhavam junto com os escravos nas suas plantações. Vanessa, o Pedro facilitou muito o trabalho, né? Ele pavimentou toda essa estrada, toda essa nossa estrada. E isso começou, eu vi no livro dele, no prefácio do livro dele, que isso começou num 10º encontro de família, quando ele tomou a iniciativa de escrever. Ele já vai para o 40º encontro, né? 40º encontro, né? 44º, agora em setembro. 44º. Que a família Hertal chegou ao Brasil. Então ele tomou a iniciativa, né? Quando ele assume a presidência lá da associação, e aí ele começou a tomar a iniciativa de fazer, e você vê que hoje ele, com a maturidade que ele já tem da fala com relação... Eu queria que você desse prosseguimento, até por questão de curiosidade, né? E aí você vem agora, você organiza nesses 200 anos, né, que eu disse inicialmente do dia 3 de maio, em Nova Friburgo, e até para quem não vão falar que o Pedro levantou essa questão, que Nova Friburgo é a primeira cidade no país, mas aí você vem e fala 200 anos da imigração alemã em Nova Friburgo, sob o olhar de Hasenclever, mas acho que já valeria em termos de curiosidade, porque quem está do lado de lá, acho que quer saber o seguinte, como é que foi? Então chegaram 300, foram o número que chegou, como é que eles chegaram aqui, como é que foi essa chegada aqui, como é que efetivamente, quais as curiosidades, e como é que eles... E essa questão também do luteranismo, tá? Também aqui, traga algumas curiosidades e fala um pouco do livro também. Como é que foi o livro e o que você vai achar conveniente com relação a essa questão do Hasenclever também. Você fica à vontade. Esse diário também que eu tive lá na sua fala foi muito, muito bacana. Fique à vontade. Bom, acho que só para complementar um pouco o que o Pedro disse,
essas famílias, quando elas são angariadas pelo Schaeffer, no caso, ele encontra um agenciador, né, o Kretschmar. Ele era um pesquisador, um professor, e por causas humanistas ele se envolveu nisso. Ele tinha sócios aqui no Brasil que tinham colônias particulares, como ele bem disse, né? Então já existiam essas propostas de particulares, como ele esclareceu. Até então, do governo era só Friburgo mesmo, né? A colônia suíça. Então, o Schaeffer já faz uma parceria com esse Kretschmar, e tudo é feito rapidamente, porque esse professor já tinha os colonos agenciados. Quando o Schaeffer chega, por exemplo, todo o pastor Sauerbrunn com a sua comunidade já estava agenciada. Então, ele só preparou a documentação, se fez um contrato, inclusive em maio de 1823. Praticamente um ano antes desses colonos chegarem aqui em Nova Friburgo. Então, em maio de 1823, se fecha esse contrato e eles vêm. A questão é que no contrato se dizia que eles viriam para uma colônia chamada Almada, também na Bahia. Então, essas pessoas vêm, é uma viagem, uma odisseia. Eles passam 173 dias em viagem, são praticamente 6 meses, né, porque tiveram vários problemas no navio, né, o veleiro Argos, no caso, teve vários problemas, e, enfim, eles conseguem chegar aqui em janeiro de 1824. E quando o governo brasileiro, né, sabe, o governo imperial sabe que eles estão chegando, porque o Konrad Meyer, que era amigo de Schaeffer, vem um pouco antes para avisar as autoridades. E, no caso, o governo colocou, né, trouxe novamente a figura de Monsenhor Miranda para jogo, dessa vez como inspetor dos colonos alemães. Então, Monsenhor Miranda, que tinha sido o administrador da colônia suíça, né, volta a baila como o inspetor dos colonos alemães. E aí ele toma as iniciativas, ele separa alguns galpões, uns armazéns na Armação das Baleias em Niterói para acomodar essas pessoas enquanto se decidia para onde elas iriam, né? Que, como se dizia no contrato, era para o sul da Bahia. Só que logo nesse mês de janeiro, assim que as pessoas chegam, Monsenhor Miranda toma a iniciativa de enviá-las para Nova Friburgo, né? Muito provavelmente por conta da dispersão dos suíços e para trazer um novo gás para Nova Friburgo. Então já fica estabelecido isso, só que as pessoas não sabem, os colonos não sabem. E já se começa, então, uma troca de correspondência entre a corte e a administração da colônia de Nova Friburgo, para ver como está a estrada, a situação, quais são as casas que estão desabitadas, se tem terra disponível para todo mundo. Então começa essa questão logística. E aí isso leva tempo, né? No século XIX isso levava tempo. E nisso, quando em abril já estava estabelecido, vamos enviar para Nova Friburgo, a viagem está organizada, tem local para essas famílias irem, né, se alojando ao longo do caminho, e chega um segundo navio, como o Pedro falou, o Caroline, né, e chega logo em abril e o governo faz o quê? Não, já que essa viagem já está pronta, vamos colocar esses colonos também nessa mesma proposta, e todos vêm então para Nova Friburgo. Acontece que, como o Pedro falou, uma parte eram de soldados, então eles já vão para o batalhão de estrangeiros, e os colonos, então, são direcionados a Nova Friburgo. Acontece uma efeméride interessante, né, que quando os colonos do Argos, que ficaram ali 3 meses esperando pelo seu destino, descobrem que vão para Nova Friburgo, se rebelam, né, se revoltam. Quem toma a frente dessa revolta é o Jacó Iringer, que era um ourives. Ele se revolta, diz que não vai para Nova Friburgo, e Dom Pedro então baixa baixa a sua autoridade ali, né, dizendo que quem não seguir a proposta vai ser largado à própria sorte. E aí todo mundo vê que a melhor alternativa, quer dizer, a única alternativa que eles têm é realmente manter a comunidade junta, unida, e seguir para Nova Friburgo. E o Jacó Iringer, inclusive, ele tinha sido proibido de vir para cá, mas o Dom Pedro I concede essa gentileza que ele venha com a sua família para Nova Friburgo. Bom, essa viagem durou... Pode falar. Fazer um registro interessante em relação à Igreja Luterana, né?
que Friburgo sediou a primeira igreja luterana da América Latina, e o pastor Sauerbraun foi o seu primeiro pastor. E graças a ele tem os registros todos de batismo, casamento e o óbito lá, em alemão, evidentemente, mas foram, felizmente, traduzidos disponibilizados, né? Agora, eu queria só fazer uma distinção aqui importante entre protestantismo, de modo geral, e o luteranismo. Por quê? Alguns falam que o pastor Sauerbraun foi protestante, mas, na verdade, a primeira igreja protestante que foi admitida no Brasil foi por Dom João VI, foi a igreja anglicana inglesa, devido aos tratados que ele formalizou com a Inglaterra. Então, no Rio de Janeiro já tinha igreja protestante, no caso anglicana. Então, a primeira igreja protestante foi no Rio, anglicana. A segunda protestante, no caso luterana, é que foi em Friburgo, né? Embora fosse também a primeira da América Latina. E alguns questionam isso, tal, mas há que se fazer essa distinção, me parece, para a gente não cometer um erro de generalizar as religiões evangélicas e achar que realmente só a partir de Friburgo é que houve o protestantismo no Brasil. Muito embora, evidentemente, constitucionalmente, só a partir de 1924 poderia ter outro culto aqui, né? E daí a briga do pastor Sauerbraun com o padre Joá, né? Que era católico e tinha já o seu rebanho lá definido em Friburgo. Inclusive, alguns calvinistas que vieram da imigração suíça foram obrigados a se tornar católicos. E quando vem o Sauerbraun com a igreja luterana, eles passam para o luteranismo. E aí tem uma briga enorme, né? Desde o fato de que foi proibido o Sauerbraun de enterrar o seu filho, né? Que nasceu na viagem, mas faleceu logo depois que chegou a Friburgo, no cemitério católico. Daí a criação do cemitério alemão, que existe até hoje, né? Jardim da Paz, ali perto do sanatório. A questão da entrada via os alemães foi e o que nós comemoramos recentemente, né, dos 500 anos. Né? Então, é uma outra coisa que eu acho que em algum momento nós vamos ter que aqui, né, administrar isso aqui um pouco, de certa forma, tirar essa... Mas como o Pedro falou, é realmente a primeira igreja luterana. Não, né? A primeira igreja luterana. Mas aqui e ressaltar, né, essa diferença. Porque aqui a gente é uma... Mas outra coisa que eu acho importante dizer é que a Constituição de 1824 foi outorgada, né? Então, em 25 de março de 1824, ela completou 200 anos também, né? E então ela foi imposta por Dom Pedro I. E então, março, isso quer dizer que os colonos alemães já estavam aqui no Brasil, né? Essa Constituição, quando ela é criada, os colonos já estavam aqui. Eles, como eu disse, eles chegaram em janeiro de 1824. Então, a Constituição é posterior, né? É claro que antes já existia uma Assembleia Constituinte. Quando se tem a independência, se cria a Assembleia Constituinte para justamente fazer a Constituição brasileira, a Constituição do Império. E no caso, existem, né, a proposta da Constituinte é que o Legislativo estaria acima do Executivo. Dom Pedro I não gosta nada dessa ideia, então aí ele dissolve a Constituinte e outorga, ou seja, impõe a Constituição. E na Constituinte já existia a proposta de liberdade religiosa, é claro, uma liberdade religiosa entre aspas, né? Como o Pedro falou, o templo não poderia ter a aparência de igreja, todas as reuniões deveriam ser feitas discretamente, né? Então, tudo isso era delimitado já a proposta da Assembleia Constituinte. Então, quando Dom Pedro outorga a Constituição, ele guarda esse artigo, né, que é o artigo 5º, ele guarda essa proposta e, muito provavelmente, isso entra, de fato, para a Constituição graças a esses colonos alemães, que, na sua maioria, eram luteranos, né? Então, faz essa abertura religiosa. Só um adendo. Olha só como que a Igreja Católica tinha força na época, né? O Código Criminal do Império de 1830 previa como crime você ter, né, uma igreja não católica com forma de templo, fazer culto público, enfim, fazer os sacramentos publicamente. Então, além dessa questão constitucional que, entre aspas, permitiu a liberdade religiosa no Império,
mas era bem restrito, ao chegar ao ponto que, quando se promulgou o Código Criminal do Império, transformou em crime o desrespeito à religião oficial do Império, que era a católica. São parentes para ver como que a igreja tinha poder na época, né? Olha, o Pedro e Vanessa, por incrível que pareça, nós já estamos chegando ao final do programa, né? Nós vamos ter que marcar depois outro dia para a gente dar sequência, tá? Porque acabou que o Pedro, pelo conhecimento que ele tem do direito, tá? Ele já deu uma aula para a gente aqui também, ele aproveitou aqui, deu uma aula para a gente, foi muito bom. Mas nós temos aqui ainda 6 minutos só. Eu queria que vocês aproveitassem para poder falar um pouco do livro de cada um, do que tem aqui nesses 6 minutos. Está com vocês, eu não entro Perfeito. mais, tá? Por favor, resumam aí 3 minutos para cada um. Bom, nós lá na Fundação Dom João VI, nós pensamos em marcar simbolicamente essa data, né? Claro, existe uma programação muito grande que tem sido feita, tanto pelo poder público como por particulares, né? A cidade toda está se comovendo, não só a cidade, como as famílias que vêm de fora, né, para celebrar esse momento. Então, nós decidimos marcar com a publicação de um livro, porque o livro, além de falar do tempo presente, ele está projetando também para o futuro, né, para as gerações que vêm aí. Então, a nossa proposta era trazer essa história com uma linguagem simples, que fosse acessível para o público geral, né? Mas sem perder o rigor acadêmico. Então, é tudo muito bem fundamentado, tem todas as fontes, as pessoas que quiserem se aprofundar, né, podem, a partir daqui, ir buscar outras informações. Então, o livro se divide com a história da colônia alemã de Nova Friburgo, tem a questão religiosa, que nós convidamos o pastor Adelso Kronbauer para escrever esse artigo. Ele, além de ter sido pastor da Igreja Luterana de 2010 a 2016, ele também é historiador. Então, era a pessoa perfeita para escrever sobre esse tema do luteranismo aqui em Nova Friburgo. E também tem a participação da Débora Bendock Alves, que participou então como organizadora, além de ter escrito um artigo, já que ela é pesquisadora desse viajante, do Ernest Hasenclever, porque nós vimos que precisava de um toque ainda mais especial para esse momento. E nós, através da Débora, descobrimos esse viajante, Ernest Hasenclever, que até então era desconhecido aqui em Nova Friburgo. Eu cheguei a citar no livro de 2018, mas era uma coisa bem simples, a gente não tinha mais detalhe a respeito dele, e a partir de conversas com a Débora, nós descobrimos um pouco mais sobre ele, e ele era um comerciante alemão, que esteve aqui em Nova Friburgo em 1840. Ele ficou 2 meses aqui para se recuperar de uma doença, e durante esse período ele escreveu um diário e ainda retratou a paisagem em desenhos de grafite. E então, ter essa documentação inédita de escrito, né, um registro escrito e um registro iconográfico, torna ainda mais rica o legado do Hasenclever. Então, nós trouxemos em primeira mão. Essa documentação ficou guardada por 184 anos com a família. A família mora até hoje na mesma casa que o Ernest morou. A trineta dele nos cedeu todo esse material através da Débora. Então, nós acreditamos que esse é um grande presente tanto para Nova Friburgo como para os descendentes de alemães, para conhecer um pouco dessa colônia que o Ernest visitou em 1840. E aí esse livro que você... E é esse livro que você vai receber em sorteio desde o início, está aí na tela. Você vai entrando no QR Code, você vai ter esse livro em sorteio no final do programa. 3 minutos para você, Pedro. Na próxima oportunidade estaremos juntos novamente. Está com você aí para finalizar o nosso programa. Perfeito. Por favor. O meu livro não se compara, evidentemente, a essa obra maior, né? Mas ele tem 3 objetivos principais. Primeiro, divulgar para os amigos e parentes, para a comunidade, a primeira pesquisa da Madre Hertal, minha tia materna, que foi da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, né, sobre a família Hertal na Alemanha. Ela foi a primeira pesquisadora na Alemanha e o trabalho ficou inédito durante esses anos todos. E eu prometi a minha mãe um dia publicar e estar nesse livro. O segundo objetivo é tentar resgatar um ramo da família Hertal que não é tratado nos livros desde Tim Manel, de 1946, passando por Clério Hertal, Rui Hertal, enfim, outros historiadores da família, não é? Que é o ramo Hertal-Gradivol.
A irmã do nosso patriarca, João Hertal, ela se casou na Alemanha com Jacob Gradvoll, que era inclusive luterano, e teve 2 filhos com ele na Alemanha. E veio para o Brasil, junto com seus pais e o João Hertal, que foi mercenário, foi servir então no Rio, e o resto veio como adido do navio Caroline para Nova Friburgo, e ocupou uma casa abandonada por um alemão da época, né? Então, esse ramo, por ter perdido o sobrenome Hertal, e lá na Alemanha, inclusive, ela se chamava, né, Elisabetta Margareta, e aqui virou Isabel, então houve muita troca de nome também durante esse processo, e muita corruptelas de sobrenomes alemães também, por isso que é importante ver a grafia, para qualquer coisa parecida pode ser a família original, né? E o último é provar que Friburgo foi realmente a primeira colônia alemã oficial do Brasil. Pesquisei a legislação da colônia, a legislação do reino, a legislação do império, e tem toda uma documentação legal que comprova isso. E como se não bastasse isso, há uma coisa que ninguém discute, os historiadores, que a primeira igreja luterana, fundada por Sauer Braun, foi aqui também em Nova Friburgo, juntamente com a primeira colônia alemã, em 3 de maio de 1824. Então, esse livro rapidamente aborda esses 3 assuntos e levanta essa tese, não é, de que Friburgo realmente, e não São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é a primeira colônia oficial de povoamento do Brasil. Isso, com certeza, Friburgo lhe é muito grato, porque você sacramenta isso. Se havia alguma dúvida, com certeza, Pedro Elias Hertal Sanglar, eu acho que coloca isso no ano do bicentenário de Nova Friburgo, através da sua pesquisa. Ele traz os presentes, nos presenteia. Você, Pedro, queria lhe agradecer, Pedro e Vanessa, o carinho. Eu acho que hoje apenas foi o início de um papo que nós iniciamos, e vamos ter oportunidade durante esse ano todo. Eu acho que é o ano que nós estaremos aqui, não só debatendo, mas trazendo conteúdo relevante para Nova Friburgo. Vocês, ao longo da história, né, vocês se dedicaram, se debruçaram a pesquisar. Como eu falei, o Pedro, num certo momento da vida, ele abriu mão, aí, não somente como hobby, né? A gente diz que é hobby, mas eu acho que foi um compromisso que ele teve aí, familiar, e dele com a mãe, com a família, de escrever e de resgatar a trilha, né, familiar dele. E ele fez isso, e eu acho que talvez ele não pensasse que poderia chegar aos 200 anos, nesse momento tão importante, e dizer aqui publicamente, né, para milhares de pessoas, hoje, que nós somos a efetiva história aí dos 200 anos, e a primeira cidade onde os alemães chegaram, e não São Leopoldo. E você, a jovem historiadora que ao longo da sua vida teve a oportunidade de escrever 8 livros, e hoje trazer para nós e deixar esse legado, onde nós aproveitaremos. Eu já disse que não só Nova Friburgo, mas agora também lá na Cianf, nós nos apropriaremos desse termo, a pequena Alemanha, e a partir de agora nós também colocaremos isso. Acho que Friburgo deve se apropriar turisticamente desse termo, a pequena Alemanha. E acho que com um termo de pertencimento muito forte, assim como se colocou ao longo da nossa vida a Suíça brasileira, né, Pedro? Eu acho que nós podemos, né, trabalhar isso nacionalmente, tão forte quanto qualquer outra questão. Então, parabéns a vocês dois, obrigado. Eu acho que Friburgo agradece a vocês todos. Nós, friburguenses, agradecemos a vocês, porque vocês, num momento desse, forte, acho que devemos muito à Alemanha, devemos muito à força do desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento econômico, à Alemanha. E acho que é um momento. São 2 presentes que vocês entregam à nossa cidade. Obrigado a vocês que estiveram conosco durante esse tempo, aprendendo com esse conteúdo relevante aqui de 2 pesquisadores, prometendo voltar na próxima semana com um novo tema de relevância para vocês. Um abraço e até lá.